Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Querido, nós estamos encerrando mais uma semana sob a direção do Senhor. Tivemos a grata satisfação de poder levantar vários temas esta semana. E creio eu que se você acompanhou, sabe perfeitamente bem do que nós falamos. Algumas mensagens fortes, outras mais orientadoras. Mas todo o propósito disso é fazer com que você esteja nos acompanhando e fazer também com que você distribua a palavra de Deus de uma forma clara. Eu não tenho nenhuma intenção de ganhar dinheiro, ficar rico, ficar famoso, não quero saber de nada disso. Meu propósito é só fazer com que as pessoas ouçam a mensagem e possam crer que Deus verdadeiramente deseja salvá-las. E que aqueles que são salvos se disponham a servir e honrar ao Senhor com dedicação da forma que Ele pediu e orientou. Então esse é o meu objetivo, não tem outro objetivo, tá bem? Então eu agradeço a você por ter nos ajudado nessa semana e continue assim, se Deus permitir, na semana próxima. Hoje nós vamos falar sobre ocupado demais. Creio que você já deve ter tentado evangelizar alguém ou falar de Cristo com alguém e a pessoa te respondeu que estava sem tempo. Eu já ouvi isso inúmeras vezes desde que eu era adolescente, começando na evangelização na igreja lá, quando eu era bem jovenzinho, depois jovem, depois adulto, e eu ouvi esta expressão inúmeras vezes. Até depois de pastor eu chegar próximo à pessoa e ouvir dela essa frase, entristece. Você pensar que a pessoa tem tempo para tudo. Tem tempo para futebol, tem tempo para beber, tem tempo para correr, tem tempo para brincar, tem tempo para academia, tem tempo para trabalhar. Ela tem tempo para tudo. Mas quando você tenta lhes falar de Jesus, ela não tem tempo. Quando você quer anunciar que em Cristo a salvação, ela não tem tempo. E é este o grande dilema do ser humano no século 21. Observe bem, a expressão ocupado demais traduz literalmente a correria que as pessoas vivem hoje. Estão tão ocupadas que diriam com toda certeza: eu estou muito ocupado para perder tempo com uma coisa tão insignificante. Você tem a sua religião, eu tenho a minha. Ele não quer procurar entender, compreender o mistério da salvação. E há ainda aqueles que dizem assim: eu estou ocupado demais com a minha vida para preocupar com aquele que está preocupado com a minha vida. Está vendo? Então são expressões tristes, lamentáveis, de pessoas que estão realmente tão ocupadas que não tem tempo para Deus. Eu fico muito triste com isso. Mas vamos lá. No livro de Mateus, o capítulo 13, o verso 22, nós temos na parábola que Jesus contou do semeador, uma expressão muito interessante que nos leva a esse tema. Olha, verso 22 diz assim, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera dentro do coração. Este texto retrata a vida de muitas pessoas que estão hoje nessa correria alucinada de um lado para o outro, querendo ganhar e possuir. Tem tão pouco tempo que não se dedica a esposa ao marido, nem a esposa ao marido. Não tem tempo para sentar, para conversar, para carícias, para planejamento, não tem tempo para nada. É uma correria constante para dar conta de fazer tudo aquilo que planejam fazer. As crianças também da mesma forma, os adolescentes, todas as atividades excessivas causam esse impacto negativo, impedindo que as pessoas sentem à mesa, comam juntos, agradeçam a Deus, reconheçam suas limitações, sejam gratos por tudo que recebem. Não há esse tempo mais disponível. E isso tudo, querido, leva as pessoas a perderem as bênçãos
dos céus. Muito bem. No Salmo 128, verso... Perdão. No Salmo 128, verso 1 e 2 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Olha que coisa maravilhosa. A pessoa ter essa facilidade, essa tranquilidade de poder confiar e esperar somente no Senhor e saber que está sendo abençoada continuamente porque ela tem o Senhor como seu protetor, o seu guarda, o seu pastor, o seu provedor. Isso é extraordinário. Mas já no Salmo 127, Deus falando também à família, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Está vendo que não adianta essa correria maluca? E ele diz mais: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Quantas pessoas fazem isso? Ou comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá isso com tranquilidade e ainda dá uma boa noite de sono. É o que diz o texto. Mas o problema é o homem acreditar em Deus. Mas se você crer, nunca será decepcionado. Em João capítulo 6, o verso 27, nós temos uma escritura registrada que eu quero compartilhar com você. João 6, o verso 27, diz assim, ó, preste atenção. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Preste atenção. Deus enviou Jesus e todos os ensinamentos dele produzem em nós uma mentalidade totalmente diferente dessa que está sendo vinculada no mundo de hoje. Confiar no Senhor, esperar no Senhor, buscar ao Senhor, buscar as coisas lá de cima, não as que estão na terra, preocupar com a riqueza no céu e não com a riqueza na terra. Todos esses fatores estão dentro dos ensinamentos do Senhor Jesus e tem o selo de Deus. Isso é que é importante, você saber que todo o ensinamento que ele trouxe produz riqueza eterna ou riquezas eternas. Amém? Preste atenção nesses detalhes, porque isso são coisas realmente deliciosas que procedem da palavra de Deus para a nossa edificação, o nosso consolo e o nosso conforto. Ainda temos em Mateus capítulo 6, o verso 37, essa expressão do Senhor Jesus. Do verso 33, perdão. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Por isso, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, por que você vai ficar ocupado demais? Se a palavra do Senhor Jesus é essa, se você buscar o reino dele, se dedicar a ele, confiar na palavra dele, esperar nele, com toda certeza, você obterá tudo o que você precisa para a sua subsistência, para a educação de seus filhos, para o bem-estar da sua casa e ainda terá o privilégio de viver a vida eterna com ele. Viu? Então vamos nessa mensagem. Que Deus te abençoe e enriqueça o seu coração e produza dentro de você estas palavras que foram pronunciadas, vida e vida abundante para a glória de Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, por tudo. Agradeço por esta semana, pela paz, pela alegria, pela salvação, pela vida, por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.